Pessoal, que a gente fica fazendo merchandise do outro programa, né? Então vamos lá. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre Sem Tabu. Não vamos conversar sobre Sem Tabu, nós vamos conversar sem tabu sobre um tema bastante interessante, tema que meu amigo Matheus me mandou essa semana e achamos que era muito importante. Nós já falamos sobre pais relapso, pais desnaturado, pai, tudo quanto é tipo de pai, né? Mas hoje nós vamos falar de um outro tipo de pai. E o pai severo, aquele pai que cobra, aquele pai que tem postura, que tem posição, aquele pai que não passa a mão na cabeça, aquele pai que cola junto, entendeu? Então, esse é o nosso tema, seja bem-vindo, eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus e esse é o Sem Tabu. E aí pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso Sem Tabu. E como o pastor falou, já vamos falar sobre pais, né? É até bom, porque aqui todo mundo aqui teve um pai, acho que você teve uma... Seu pai deve ter sido severo, né, cara? Você viveu antigamente. Meu pai era pai. Seu pai era pai. Meu pai era pai. Meu pai, não vou nem falar do meu pai. Mas é isso, nós temos sobre isso hoje. Meu nome é Roberto, eu sou um filho amado de Deus. Oi, gente, meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus. E esse assunto é importante, né? Aí. Tem muitos pais, eu acho que precisa escutar. Tá difícil, né? Aí, tá chegando o dia dos pais, né, cara? Amanhã, né? Amanhã. Dia dos pais, é legal. Aí já... Na verdade, quando você assistir, não já passou, né? Não vai ser mais amanhã, mas de qualquer forma nós estamos gravando esse programa na véspera do Dia dos Pais. E eu penso que nem foi pensado em homenagem, né? Mas de qualquer forma, nós queremos aí homenagear aos pais. Se você é um pai, segundo aquilo que a gente vai conversar, então que legal, continue assim, Deus te abençoe. Se você de repente assiste isso e isso ainda não, de repente não entrou aí na sua cabeça, então de repente é a oportunidade que você tem aí de dar um upgrade, né? Pastor, você falou aí pai severo e você usou uma outra palavrinha ali que me incomodou, cara. Pai que cola junto. Pai que cola junto. Explica essa relação aí, cara. Cara... Eu agora fiquei curioso. Pai que cola junto é um pai que participa, cara. Um pai que vive... junto com o filho. Vive a vida, né? Assim, um pai que vive a vida dele... na presença do filho e que também participa da vida do filho. Cara, eu creio que eu sou um pai que cola junto. Tá? Você é severo? Olha, eu posso não ser, vamos dizer assim, eu procuro não ser arbitrário, mas eu sou severo sim, né? Então o Jorge tem, olha lá, ele tá fazendo joia, né? Então, eu sou severo sim. Então tem hora para fazer as coisas, tem as coisas que precisam ser feitas, eu cobro isso, né? Por exemplo, o estar aqui. Deixa eu contar uma história, né? O Jorge tá aí, ele pode confirmar isso. O George, eu cheguei em casa e falei para ele assim, cara, eu gostaria que você estudasse um instrumento. Aí ele falou assim, mas eu não gosto. Aí eu falei para ele, olha, então, tem o violão, tem não sei o quê. Não, eu não gosto. Então aí eu fui numa loja, comprei um equipamento, eu trouxe em casa, falei assim, está aqui um instrumento. E você vai aprender a tocar um instrumento. Porque senão eu quebro você na paulada. Você entendeu como que funciona? Então hoje ele toca contrabaixo, hoje ele toca teclado, entendeu? E hoje ele gosta. Quando a gente começou esse negócio de gravação, tudo, então tinha vocês que eu pedia para que me ajudasse. Olha, pessoal, né, queria vender essa ideia. Mas de todos, o meu único filho é o George.
filho consanguíneo, né? Filho genético. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para ele, cara, pô, seria muito bom, né? Ó, eu ouvi falar de um programa, de um sistema e tá, e fui dando as dicas para ele olhava aquele negócio assim, tá, né? E eu falava assim, então, ó, seria legal, né, cara, se de repente a gente começasse assim e fazer assado. Foi quando a gente começou a usar o OBS Studio e a coisa não rolava, cara. Até um dia que eu cheguei em casa e falei assim, Jorge, é o seguinte, ó, quinta-feira eu vou gravar e eu quero esse negócio funcionando. E é você que vai fazer funcionar, você entendeu? E aí, então, né, a partir daquele dia, nós temos aí o OBS, temos transmissão. Então, deu pra entender? Não, eu não sou arbitrário, cara, eu sou super democrático. Eu sou super democrático, entendeu? Assim, mas eu tô junto, eu quero aprender junto, eu quero participar. É óbvio que o conhecimento dele é o conhecimento dele. O que eu sempre peço para ele é para partilhar esse conhecimento com todo mundo, com os demais. Né? Essa semana mesmo eu falei para ele, olha, a gente tem um programa que está funcionando assim, no outro está diferente, então se conecta lá, conversa, né? Compartilha conhecimento. Então eu acho que isso faz parte, tá? Isso aí eu procuro sempre tá nisso, sempre participar, né? Em dar liberdade, ele tem liberdade, ele se expressa, sim, mas como pai, eu sei que ele precisa de coisas que ele ainda não sabe que precisa, né? Pergunta para ele hoje se ele gosta de tocar teclado. Pergunta para ele hoje se ele gosta de tocar contrabaixo. Pergunta para ele hoje se ele gosta de fazer o que ele faz. Eu tenho quase certeza que a resposta é sim. Tanto é sim que ele está estudando lá na ETEC mídia. Então, né, se não fosse um pai severo, de repente ele não teria essa pegada. É porque assim, eu fiz uma diferenciação no seguinte sentido. Tem pai do pai que severo e do pai que cola junto. Tem pai severo que arbitra sobre tudo. Uhum. Um exemplo que você já nos deu é daquela menina que fez arquitetura, se eu não me engano. Arquitetura, medicina, não lembro. Entregou o diploma na mão do pai e foi fazer outra coisa. Ou era música. Uhum. Então, esse tipo de arbitragem. Ele falava, não, você vai ser isso, você vai sair da minha casa só com tal idade, você vai comer só o que eu disser, você vai namorar só quando eu deixar. Esse tipo de arbítrio que eu tô falando. De pai severo. Aí tem o pai que cola junto, eu quero dizer o seguinte. O pai que você chegou pra ele, você expõe uma decisão sua. Ó, pai, fazer tal coisa. Aí, ao invés dele criticar, ele vai falar, não, então vamos conversar. Vamos ver como que pode fazer. O que você não pensou é tal coisa, pode ter tal consequência. É esse sentido que eu pensei de pai cola junto e do pai severo. Ó, então vamos lá. Antes de começar aqui, vocês estavam conversando aí, né? A gente conversando em off aí, sobre a questão a questão da educação, né? E aí eu estava falando, né, que os especialistas estão dizendo que esses 2 anos que vocês tiveram aí de paralisação na educação, ainda que estudou online, não sei o quê, EAD, que isso vai dar pelo menos 20 anos de atraso na vida de vocês. Então, como que eu tenho colado junto com o George? Bom, primeiro, providenciado os recursos para que ele possa estudar, né? Então, quando começou tudo isso, ele tinha um celular que não tinha acordo mais, não baixava mais nada. Então, hoje ele tem um celular novo. Por quê? Para poder acompanhar a evolução. Recente agora, a gente está numa pegada em família. Para quê? Para viabilizar, para que ele conclua agora o ensino, não sei como chama, é médio, né? O ensino médio agora. Da Ivana Jaqueira? O médio. Para que conclua ele via EAD, numa escola, lá o Ninter. E aí eu preciso participar como pai, eu preciso colar junto. Por quê? A responsabilidade, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Então, mandei os documentos para a escola avaliar, para ver a possibilidade aí dele
poder fazer isso ou não. Então, isso partiu do quê? De uma decisão dele. E qual foi a decisão dele? É que em 2 anos que isso aconteceu, por mais que no momento atrás, há 2, quase 3 anos atrás, eu tomei uma decisão. Que a decisão era o quê? Como pai, eu queria que o meu filho tivesse tempo hábil para se concentrar no estudo, para focar no estudo, tivesse um estudo de qualidade. E aí então ele estava lá estudando durante o dia na Maria Joaquina, à noite estudando na ETEC, e com isso, tá bom, ele estava focado nisso. Até o momento que veio pandemia, veio tudo e veio uma oportunidade de emprego. E aí, cara, eu tinha tirado ele de um emprego para focar nisso, agora ele teve a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, numa situação em que o jovem está procurando o primeiro emprego e não tem, ele teve a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, e agora ele falou, pô, sacanagem, cara, vou largar tudo de novo, porque agora o nosso governador resolveu mudar o mundo de novo e voltar às aulas, né? Então, a gente está em família, colando junto, para tomar a melhor decisão para que ele não precise deixar o emprego, não tenha que deixar a ETEC, possa se concentrar no estudo de uma forma que, então, todas essas coisas combinem. E aí é uma participação, o pai tem que participar, a mãe tem que participar, e nós estamos participando efetivamente desse negócio, tá? Esse é o cola junto. Quando eu digo cola junto, eu não digo que o pai, a mãe tem que se tornar adolescente igual o filho. Não, até, por exemplo, eu participo, né, com ele de algumas coisas, mas deixando bem a ideia bem nítida, né? Ele é adolescente, eu sou um adulto que já passou pela adolescência, então não convém, não combina algumas coisas, algumas atitudes, né? Então, não sei se respondi aquilo que você... Ontem eu e o Roberto estavam conversando, a gente nem imaginava que a gente ia falar sobre isso. E a gente estava conversando e eu falei para ele que a figura paterna na vida do jovem, do adolescente, é muito importante, né? Tipo, tem a mãe ali do lado, mas não é a mesma coisa do que ter os dois juntos. Uhum. Queria saber qual a importância do pai na vida dos filhos. Pô, Melissa, a importância é total, né? Porque assim, tem a mãe, né? Cara, ambos é de suma importância, né? Por quê? Quando ambos fazem o seu papel, né? Então, a mãe tem aquela questão da protetora, do acolhimento, né? E Deus já preparou isso tão bem feito que, pô, Deus fez a mulher com útero, Deus fez a mulher com teta, né? Então é a mulher que produz o leite, né? O menino fica ali, a menina, o bebê, né? Fica ali no colo, mamando, na mãe, né? Então tem toda essa ideia aí do cuidado, do trazer ali para perto, do acolhimento. O pai é o cara que a criança vê. Oi? Um amigãozão, brother. Isso, o pai é a criança que é a pessoa que a criança vê, que sai de casa, né? E aí ele fica um tempo fora de casa. E quando ele volta de casa, ele é o cara que traz o provento, é o cara que traz o sustento, é o cara que leva no mercado, tá? É o cara que... Aí ele leva para passear, ele brinca, aí aquelas ordens que a mãe deu que não pode desrespeitar, o pai desrespeita, né? Porque ele tem autoridade, tá? Então... Posso fazer uma colocação rapidinho? Pode. Não, depois eu falo que eu vou quebrar seu... Tá, então... E é muito interessante essa questão, porque Deus ele se coloca nessa figura, né?
Na figura do pai, né? O pai que protege, o pai que é o nosso refúgio, o pai que é a nossa fortaleza, o pai que é o nosso socorro bem presente. Né? Então, isso é muito importante, então a criança vê ali naquela figura masculina, tá? Na figura masculina, não na figura masculinizada, porque hoje muitas vezes o filho vê uma figura masculinizada da mãe, né? E aí, então é a mãe que faz tudo isso e ela não foi gerada, não foi formada para fazer tudo isso. Não estou falando que não faça. Por exemplo, meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. E minha mãe assumiu a bronca. Mesmo nesses 14 anos que eu tive, meu pai, ele tinha desenvolvido, contraído uma doença que o tornou inválido, vamos dizer assim. Mas mesmo inválido, o meu pai era o cara que eu via que subia a escada, que ia arrumar telhado. Meu pai era o cara que arrumava arrumava o que precisava ser arrumado. Meu pai era o cara que me ensinou a trabalhar, né? Meu pai era o cara, e meu pai me fez passar uns micos terríveis. Hoje eu sou um cara super cara de pau, um cara super, né? Não tô nem aí, meto a cara e vou. E aí eu entendo que hoje eu sou fruto daquilo que meu pai plantou. Mas quando meu pai estava plantando aquilo, meu Deus do céu, aquilo era terrível, né? Então, é muito importante, o filho ver o pai, né? Essa figura do pai, então essa figura, e eu vou dizer aqui a figura tradicional do pai, tá? Hoje há muita mudança aí na sociedade, né? E o pai fica em casa, cuida dos filhos, a mulher sai, vai trabalhar. Cara, de repente, é uma evolução social. Cara, mas de repente não está cumprindo o papel familiar que deveria cumprir. Então aí, quando você começou a falar do seu pai, você pegou na linha que eu ia falar. Hoje tem essa questão, essa família diferente, essa família que muitas vezes o pai... A gente tem dois tipos, né? Tem a família que o pai ou morreu, morreu, né? O pai morreu, ou está desempregado, aí ele fica em casa. Tem a família que hoje é a mais comum, que a menina engravida e o cara cai fora. Aí tem dois tipos de mãe. Tem a mãe que assume a responsabilidade e de repente o filho cresce, entende que a mãe dele assume a responsabilidade, educou ele da melhor forma que ela pôde educar. Cara, fugiu. Educou ele, trabalhou para sustentar ele e ele dá valor nisso. Ele pega a educação que ela falou, não, vou acolher a educação que a minha mãe me deu, claro. E tem a outra, que é a mãe que vê, já não tem pai, não vai crescer direito, deixar pra... Então, cagar, tô nem aí. E tem a mãe que deixa pra lá. Então, eu ia falar que é possível, né? Porque é possível ter uma formação adequada, não 100%, claro, mas adequada, só com a mãe. Sim, com certeza. Tem umas mães que é foda, com cara. certeza. Vamos olhar assim. A Bíblia, o nosso foco aqui é discutir isso à luz da Bíblia. Né? Então, a Bíblia diz assim: Deus faz tudo de maneira boa, perfeita e agradável. Pode não ser boa, perfeita e agradável para mim, mas é boa, perfeita e agradável. Né? Então, e Deus tem os planos dele. Né? O plano de Deus, nós olhamos as coisas ali de um ponto de vista fatídico e muitas vezes falido e falível naquele momento. E naquele momento ele é um absurdo. Então a gente fica aí pessimismo. Mas Deus não. Deus ele olha a nossa vida e ele vê a nossa vida lá no futuro. Ele desenha a nossa eternidade. E aí, então Deus tem planos para cada vida, para cada criatura. Querido, Deus permitiu meu pai, me permitiu ter meu pai até os 14 anos de idade. Meu irmão mais novo tinha 8 anos quando meu pai veio a falecer. Então, foi assim, muito difícil. Para mim, meu pai morreu naquele momento
cara, que eu tava ali começando a minha adolescência, na rebeldia e tá, e naquela crise que eu tava com meu pai morreu, né? Meus irmãos não tinham entrado nessa fase ainda. E, cara, e aí a minha mãe foi muito guerreira. Cara, minha mãe foi muito, né? Interessante que depois, a minha mãe, fazendo uma releitura dessa situação, a minha mãe chegou à seguinte conclusão. Minha mãe disse assim, olha, vocês, falando de mim e dos meus irmãos, vocês foram agraciados por Deus com a morte do seu pai. Meu pai era crente, meu pai era um homem honesto, meu pai era um cara, muito focado, meu pai era muito estudioso. Cara, meu pai era o cara, cuidava bem da família, cuidava bem da minha mãe, tá? Só que a minha mãe falou assim, o seu pai era um cara muito bitolado. Ele falou, se ele tivesse vivo, quando vocês entraram na adolescência, primeiro, vocês não teriam a adolescência que vocês tiveram. E vocês não se desenvolveriam como vocês se desenvolveram. Bom, hoje, nós somos em 3 irmãos, os 3 casados, os 3 têm família, nenhum é usuário de droga, os 3 trabalham, cada um tem a sua responsabilidade, os 3 são crentes e não sei o quê. A minha mãe, isso é a visão da minha mãe diz assim, olha, se o seu pai tivesse vivo, pode ser que o desfecho dessa história teria sido totalmente diferente. Por quê? Porque vocês seriam rebeldes, vocês queriam se rebelar contra o pai e não sei o quê. Então, Deus, no plano dele, Deus nos gerou, deu o pai que deu, e hoje a visão que nós 3 temos do pai que visão? Cara, é daquele pai que ensinou, que orientou, que guiou, que foi amigo, que foi companheiro, levou para viajar, levava para passear, andava de bicicleta. Era esse pai, o pai herói. E depois, num dado momento, você fala assim, cara, mas Deus tirou. Deus tirou, cara, porque senão, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele construiu, ele mesmo destruiria. Por quê? Por conta da cabeça dele que funcionava numa outra voltagem, numa outra pegada. Então, a gente precisa entender, que hoje a gente não consegue entender a obra de Deus na nossa vida. Mas quando nós paramos para entender a obra de Deus, então, Deus estava trabalhando na nossa formação durante todo esse tempo. E aí, então, ele permitiu que isso acontecesse, ele permitiu que nós passássemos por isso, para que, no tempo dele, ele continuasse a conclusão da obra que ele começou. Então, Deus, ele começou a boa obra, ele fala que ele vai concluir a boa obra na vida de cada um de nós que ele começou. Cara, o que eu ia falar pra você? Não sei, cara. O que você ia falar pra mim? Porque assim, ó, cara, eu vou fazer um desabafo aqui. Cara, eu quero ser pai, cara. Eu sou louco pra ser pai. E é sério, cara, eu quero ser pai. E assim, eu tenho uma concepção hoje que eu aprendi aqui, inclusive. É sério. As circunstâncias não permitem. Mas assim, cara, hoje eu penso assim, se eu fosse ensinar meu filho, cara, eu ia ser severo, em um sentido, só que eu queria ser amigo do meu filho, sabe? Acho que o primeiro ponto que eu queria, tipo, meu filho ia ter hora pra fazer tudo. Ia ter hora pra estudar. Eu ia, cara, principalmente hoje, na pós-modernidade, eu ia controlar o acesso à informação dele, cara, quase 100%. Eu ia controlar o que ele ia assistir, a hora que ele ia assistir, com quem ele ia assistir, não ia fazer nada sozinho, ia estudar tal hora, ia comer tal hora, ia dormir tal hora. Mas, cara, eu queria conversar com o meu filho. Filho, vem aqui, vamos conversar, o que você está pensando? Seja menino ou menino, conversar sobre tudo, cara, sem tabu nenhum. Quero que o meu filho confesse pra mim as coisas que ele pensa, que ele converse sem medo. Esse tipo de relação que eu quero com o meu filho.
Isso eu creio que não seja ser severo, porque a gente, quando pensa em severo, a gente tem uma concepção. Severo é aquele pai que bate no filho até o filho aprender, na base da pancada. Porque a gente tem essa concepção. Você espancar seu filho, você deixar seu filho ajoelhado no feijão, no milho. Cara, eu já fiquei ajoelhado no arroz, cara. Quando eu levantei, meu joelho, eu falei, não vai voltar isso daqui. É sério. Então, tipo, quando a gente pensa em severo, acho que a gente pensa nisso. Só que eu acho que, tipo, se você tem uma relação com o seu filho, primeiro, você mostrar, que você é a figura que manda. E você ensinar ele que o que ele tem não é dele, é seu. E você ensinar ele que ele tem que respeitar suas regras. Só que você ensinar ele a ser seu amigo, acho que você muda totalmente para essa questão, você quebra o paradigma. Aí, rapidinho, aí vai a pergunta. Você acha que hoje, com toda essa questão, essa sociedade retrógrada que a gente tem hoje, você acha que é possível isso, cara? Então, Roberto, Bom, meu filho tá aqui, cara. Entendeu? Não, claro, só que, ó, você teve seu filho, o Jorge vai fazer 18, teve seu filho em 2003, tá certo? Sim. Agora imaginemos eu tendo filho em 2025, 2030. Ó, eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. No que eu vou pensar. Eu penso que pai sempre vai ser pai. Filho sempre vai ser filho. E ambos sempre serão humanos. Logo, ambos sempre terão as mesmas necessidades. Tá? Eu acho que é muito complicado na relação pai e filho o seguinte. Que nem a pessoa, né, que sugeriu o tema, ele disse, olha, eu tenho amigos que reclamam da severidade do pai. Então, vamos dizer, ó, agora que meio-dia, o Jorge está aqui de boa. Mas 8 horas, na hora que eu acordei ele, para a gente levantar para vir para aqui gravar, ele ficou bravo, né? Pô, já acordei, pô, né? Então, por quê? Então, o pai... Você vê que é o pai que tem hora para tudo. Ó, hoje é sábado, dia de gravar, 9 horas a gente vai lá, então 8 horas levanta, vai tomar banho, vai dar, né? Vai fazer o que você precisa fazer. Então, severidade nesse sentido. Quando eu falo de severo, eu estou falando assim, do pai que lembra o filho que ele precisa fazer aquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Lembra que ele tem responsabilidade. Isso. Tá bom? Não é o severo a ponto de espancar. Não é disso que eu estou falando. Então, eu estou falando que essa necessidade do ser humano, ele sempre vai ter. Ele sempre vai ter. E ele vai aprender isso de quem? Do pai. Primeiro, o pai precisa ser exemplo. Não adianta também o pai chegar e falar assim, ó, faço o que eu mando, mas não dá o exemplo. Né? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa, que é um assunto que a gente não costumamos falar, que é a época da síndrome do ninho vazio. Por exemplo, uma coisa que eu vou ser muito sincero, cara, eu sou muito protetor. Então, pode não parecer, eu posso não dar na cara, né? Mas essa semana, lá em casa, gerou uma crise. Por quê? Porque o George saiu 2, 3 noites, sei lá, para ir para a escola. E aí, cara, e aí? Aí eu mandei mensagem para ele, onde você tá? Tô na aula, mas que hora que você vem? Vem com quem? A escola é 5 minutos da casa. Isso, a escola é 3, 4 quarteirão de casa, né? Onde você tá? Que hora que você vem? Não sei o que e tá, né? Aí, só que eu fiz isso em silêncio, né? Aí a Márcia falou assim, então, cara, eu não consigo dormir. Por quê? Perdeu o sono, tá doente? Não, o George tá na escola, não sei o quê, e tá, né? Aí eu falei assim, então tá bom, então eu vou confessar pra você. Eu acabei de perguntar pra ele se ele ia vir de bicicleta ou não. Ah, por quê? Foi porque senão eu ia lá buscar ele. Né? Então, do que eu tô falando? É que o pai e a mãe, né? Quando eu falo pai é genérico. Tem a questão da síndrome do ninho vazio. Cara, o filho, ele vai chegar uma hora que ele vai crescer. E vai chegar uma hora que ele vai romper com esse negócio. Então, vamos dizer assim que hoje eu estou vivendo essa situação,
essa crise, e ela está generalizada. Por quê? Porque, queira ou não, cara, eu sou o pai biológico do George, mas eu me sinto pai de vocês. E todos vocês estão nessa fase, na fase do rompimento, na fase do, eu vou tirar a carteira de motorista, eu vou não sei o quê, E aí tem hora que eu falo assim, cara, ninguém me pergunta qual é a minha opinião. Ninguém me pergunta o que eu penso. Daqui 3 anos estaremos onde? Cara, então, isso é terrível, isso é horroroso, né? Então tem muitos pais que não querem passar por isso. Ou tem muitos pais que acabam infantilizando os filhos já na intenção de que os filhos ficam a vida toda dependendo dele. Né? Então o pai, ele precisa colar junto, inclusive para ensinar o filho a voar e voar sozinho, ir embora, ir longe. Porque você não ensina seu filho a ser um filho, você ensina seu filho a ser um pai de família, a ser um trabalhador, a ser uma pessoa. Isso. Então você ensina o filho a ser um indivíduo moral, ético. Isso, né? E aí ele vai andar, ele vai ser tudo isso longe de você, ele vai ser isso em outro contexto, ele vai ser isso com outras pessoas, né? E qual é a alegria do pai, ou deveria ser a alegria do pai? É ver que os seus filhos evoluíram, cresceram, né? Ultrapassaram ele, e aí você fala, né? E agora, o que eu faço da vida? Adota outros, cara. Adota outros, né? Por isso que a gente precisa ter isso, né? Precisa conversar com o filho para saber orientar, saber elogiar, né? Então, essa semana tive boas conversas com o George. Por quê? Porque ele vai, mês adolescente, vai trazer reflexão, a mensagem, e aí me passou o que ele pretende falar. Cara, e esse relacionamento ele é muito legal, saber. Então, por exemplo, ele fala para mim, olha, eu quero comprar uma moto, quero moto para correr, eu quero moto para isso. Cara, ele tem o gosto dele, eu tenho o meu, né? E a gente conversa sobre isso, do tipo, aí eu falo para ele, cara, eu não curto isso, não sou chegado. Essa semana eu fiquei assim, escandalizado, ele ouvindo uma música. Eu falei, mas que raio de música é essa? Não, é uma música tal. Eu falei, mas você escuta isso? E aí eu tive que me conter para não falar que era porcaria, entendeu? Mas mas naquela hora eu não falei, né? Então eu tô falando agora. Agora não tem tabu. Agora não tem tabu. Agora não tem tabu, agora é sem tabu. Mas naquele momento era um relacionamento pai e filho, né? Então, saber entender a privacidade, saber que por mais que você ensine, o outro tem um gosto dele, né? Ele tem o gosto dele, tem o jeito dele, e aí a gente cola junto nesse sentido. Cara, acho que... Esse negócio da criação é muito interessante, porque tem muitas pessoas que não entendem que do jeito que você educar seu filho quando ele é criança, você vai ver o resultado quando ele estiver mais velho, né? Então, eu ia falar exatamente isso. Questão que eu tinha falado de exemplo. Se seu filho, tipo, você falou, faço o que eu digo, mas eu faço o que eu faço. Seu filho vê você dando uma ordem pra ele, só que você faz totalmente oposto, ele fala, peraí, o que tá acontecendo? Sim. Agora você fala pro seu filho, controlar isso daqui. Aí seu filho vê você chegando na sua casa, você toma um banho, trata a família bem. Aí você senta no escritório, estuda, seu filho vê você estudando, desde os 3, 4 anos, ele vai ficar olhando aqui e fala, cara, e de repente ele vai imitar, muito provavelmente ele vai imitar. Vai começar a copiar esse exemplo, porque ele vai aprender dessa forma. Uhum. Assim, é óbvio, o Jorge me vê em tempo de ócio, mas ele me vê estudando, né? Me vê sempre focado em atividades, fazendo alguma coisa. Ele me vê bravo, né? Ele me vê... Cara, eu sou eu, cara. Eu sou eu. Na frente do George, na frente da Márcia, na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu quero deixar um legado. Eu quero que... E um legado de ter sido uma pessoa real, uma pessoa íntegra.
uma pessoa sincera, uma pessoa... Uma pessoa que seu filho olha e fala, cara, esse era meu pai, sabe? Esse era meu pai, né? Esse era meu pai. Então eu não procuro ser um super pai, eu procuro ser pai, né? Quero ser sim um pai herói, quero ser sim um pai que o meu filho admire, mas eu não quero impor para ele, você tem que me admirar. Não, eu quero viver minha vida junto com ele, né? Então eu quero que ele me veja andando de motocicleta, eu quero que ele me veja lendo, eu quero que ele me veja fazendo o que eu faço e faço tudo, tanto que, por exemplo, ele mesmo, né, chega para mim, pai, você tá bem, cara? Você quer um abraço? Você quer não sei o quê? Eu falo, não, cara, não quero nada, eu só tô sendo eu, cara, deixa eu ser eu. Essa admiração é consequência do que você faz. Isso, né? Então, eu só quero ser eu, cara, até... Tipo, eu tô nervoso, eu quero extravasar, não quero abraço, tá? Fica na sua. Né? Então, acho que essa questão é muito importante, é muito interessante pra gente poder participar aí, um na vida do outro, viver vida na vida. Voltando um pouquinho no que você tinha falado sobre educação infantilizada, é muito preocupante, né? Um exemplo. Eu tenho um tio, ele não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe fazer nada. Aí ele casou. E tudo que minha avó fazia pra ele, ele vê na obrigação da esposa dele fazer. Uhum. E tipo assim, ele tem que entender que ela é esposa, ele não é empregada, não é cozinheira dele. Uhum. E hoje eu vejo a minha avó, sabe, fala, mas se ele quiser voltar pra minha casa, eu aceito ele de volta. Eu falo, meu Deus, vó, não é assim. Então, tipo assim, é muito preocupante essa dependência do filho nos pais. Porque eles têm que entender que eles não vão viver para sempre. E se, sei lá, os dois largam, minha avó morre, ele vai fazer o quê? Não vai saber se virar sozinho. Uhum. Eu lembro do Leandro Carnal falando uma coisa, ele falou, um moleque tinha pedido um conselho para ele falou, se seguir a ordem natural da vida, você vai enterrar seus pais. Quando você enterrar seus pais, o que você vai fazer se você dependeu dele a vida inteira? Você tá na sua casa com 40 anos, morando com seus pais, eles dão tudo para você, seus pais morrem e você não sabe viver. E eu tenho um outro tio que mora com ela ainda. Ele tem 43 anos. E a desculpa dele, eu não vou deixar minha mãe sozinha. Esses são os chamados adolescentes. Eu fui... Esse é um tema que me incomodou há algum tempo atrás. E eu lembro que foi um trabalho que eu fiz de escola na faculdade. O que me incomodava? Aquele cara que chegava nos 40 anos e não evoluía, não ia para frente. E eu achei que eu era um cara super bem dotado, né? Que eu estava vendo assim uma parcela da sociedade que ninguém estava vendo. E aí eu fui pesquisar. Né? E aí, para minha surpresa, vários pensadores já viam isso há muito tempo. E eles denominaram isso de adolescência. É o cara que chega na fase adulta, mas ele é um adolescente. Então, isso, culpados são os pais, né? A mãe que corta a maçãzinha para o filho comer, né? Só que o filhinho tem 40 anos. Todinho no quarto. Leva todinho, né? Danoninho, e ainda lembra ele que ele precisa escovar o dentinho, senão a namorada vai beijar ele e vai ter bafo. Né? Então, é complicado isso. Agora... Namorado, eu pensei nessa coisa. Isso. Então, não, mas tem. Arruma a namorada porque a amiga da mãe vai lá, né? Porque a mãe leva a amiga, porque geralmente é assim. E aí acaba... Agora, já que é sem tabu, eu vou falar sem tabu, né? Na verdade, esses caras, quando casam, ele casa com a mãe dele. Então, se você olhar a esposa, sempre vai ter uma característica da mãe. Qual que é a diferença? É que a mãe ele não pode comer, a outra ele pode. Entendeu? Então aí ele casa, porque depois de tudo isso, roupa lavada, tudo, faltou o sexo, porque, né, ninguém vive sem sexo. E aí, então ele precisa, e não dá pra comer a mãe, então ele casa com alguém. Mas ele quer que a outra que ele tá comendo agora, mãe, eu já tô te comendo, então agora você faz tudo que a minha mãe fazia. Né? Inclusive pede a receita do bolo de fubá e faz igual. Tem essa também. Se sai diferente, reclama. Né? Se sai diferente, reclama, porque minha mãe é que sabia fazer o bolo de fubá. O frango assado de domingo é o da minha mãe, então a gente vai comer na casa da minha mãe, e não sei o quê. Ou aquele tipo de filho
que leva lá pra mãe fazer pra depois levar em casa. Isso! Manda roupa pra mãe lavar, depois volta em casa. Manda roupa pra mãe lavar, porque não sei o quê, né? Complexo de Édipo. Oi? Complexo de Édipo. Isso, né? Porque qual é o complexo de Édipo, né? O Édipo, na verdade, se a gente parar para pensar, o que o Édipo queria? Tudo que o Édipo queria era comer a mãe. Tá? Todo o complexo de Édipo é isso. E aí, então ele mata o pai. E aí ele fala, puta, o que eu fiz, né? Porque eu não poderia matar meu pai para comer a mãe e não sei o quê. Aí ele fica doidão, fura o olho, tá? Porque ele não pode olhar para a mãe. Então tem toda essa maluquice aí. Mas essa maluquice a gente vive ela todo dia, o tempo todo. Então, o pai, a mãe, precisa entender que nós estamos criando os filhos para o mundo. Cara, e o mundo não vai ter dó, o mundo não vai querer saber se ele é bonitinho, se ele tinha todinho no quarto. O mundo vai falar, cara, você está no mundo, agora viva, se vira. E aí, o mundo vai cobrar. O mundo vai cobrar que você saiba fazer as coisas, saiba lavar roupa, saiba tudo. Então, quando eu, Paulo, saí da casa da minha mãe, eu lembro que eu peguei uma mochila, eu tinha a roupa do corpo, mais uma calça, uma cueca e uma camiseta na mochila. Tinha livro eu tinha pra caramba. Então uma mochila foi cheia de livro, outra mochila com 2, 3 peças de roupa, um chinelo e caí no mundo. Fui embora, fui morar sozinho. Parece filósofo. Isso, e fui morar sozinho. Cara, assim, comi o pão que o diabo amassou. Mas graças a Deus, eu estava pensando, né, esses dias sobre isso. Graças a Deus, quando eu era pequena, minha mãe falava assim, ó, vai em Campinas, vai não sei na onde, pega o ônibus e vai em tal lugar, ela me dava o endereço e tá, eu ia, e assim, aí alguém falava assim, cara, sua mãe era louca. Porque eu hoje, com a cabeça que eu tenho, cara, eu não deixo meu filho fazer um negócio desse, cara. Eu levo. Eu levo, espero, né? Vou fazer qualquer outra coisa, vou passear no shopping, trago de volta, né? Porque eu quero proteger. Mas minha mãe falava assim, não, vai lá, faz. Vive. Se prepara para o mundo. Cara, minha mãe saía de manhã e falava assim, ó, quando eu chegar, eu quero casa lavada, eu quero roupa do varal, eu quero do banheiro limpo, e não limpa pra ver. Era foda, cara. Entendeu? Mas... E não limpa pra ver. Você limpou a casa, ela chegava e uma sujeirinha. Você não fez nada o dia inteiro. Não fez nada o dia inteiro, só faz isso e tá, né? Então, e não tinha gorjeta. Afinal de contas, você mora aqui, a casa é minha, eu trabalho, eu dou comida, não sei o que, você não faz mais que obrigação. Eu te trouxe ao mundo. Né? Então, é essa a questão. Hoje, a gente entende, cara, vamos valorizar, né? Afinal, trabalho e tal. Então, o George, em casa, ele tem a responsabilidade dele para fazer. Só que a mãe decidiu dar uma mesada. Então, nós vamos dizer assim que... A mãe. Né? Aí você fala, o pai não dá mesada. O pai não dá mesada. O pai comprou tênis, comprou não sei o quê. Entendeu? Então, tá bom. Então, né? Mas o pai não dá nada, mas a mãe dá mesada. Né? Então, a mãe dá mesada, não sei o quê. Mas por quê? Qual que é a ideia disso? A ideia disso é preparar assim. Cara, eu tô na rua todo dia. O tempo todo. Ando de carro, ando de moto. O risco de sofrer um acidente e vir a óbito, cara, é enorme. A Márcia também, né? Então, vamos dizer que a gente está pensando aqui no natural, tá? A gente está pensando que eu e a Márcia vamos morrer primeiro, porque, né? Entende-se que os filhos enterram os pais, né? Então, vamos pensar nessa possibilidade. Então, pensando nessa possibilidade, o George, hoje, ele sabe todo o traquejo que nós temos da administração da casa, de limpar a casa, do funcionamento da casa. Na verdade, o serviço que ele faz hoje tem tudo a ver com o serviço que eu faço, que eu desenvolvo. Então, o que eu faço
aqui na igreja, ele pode não fazer a função que eu faço, mas do que eu faço, grande parte ele está envolvido. Então, vamos dizer assim que nós estamos preparando o George para a vida. Né? Não tem prazo para sair de casa, tá? Não tem, tal dia você vai sair de casa, não. Mas o dia que ele sair, ele está preparado. Assim como, né? É difícil falar assim como pai, meu coração está preparado. Não está, né? Mas vamos dizer assim que... O dia que ele sair, eu tenho certeza que ele vai ficar por lá. Isso, né? Porque a gente preparou ele para isso. Isso, ó o que aconteceu comigo. Eu vivia na casa da minha mãe, né? Quando eu fiz 16 para 17 anos, eu quis sair de casa, quis morar sozinho. Só que para eu sair de casa, eu viajei, fui de um estado para o outro, né? Saí do estado de São Paulo, fui para o estado do Rio de Janeiro. Então minha mãe precisava me autorizar a sair de casa. Minha mãe foi lá no Juizado Menor, fez um documento, me autorizou. Não, ela só me autorizou a sair do estado, a viajar. Eu tinha que ter autorização dela para entrar no ônibus, tá? E viajar, porque era interestadual. Aí minha mãe foi isso, pegou a autorização, me deu, pá, tá bom, pode ir, tá autorizado, pode ir. Aí eu fui, fiquei 45 dias e voltei. Né? Então, beleza. Aí minha mãe falou, sossegou? Não, sosseguei, beleza. Aí eu fiz 18. Aí 18 anos, aí não precisava mais de autorização, agora eu sou minha autorização. Catei minha mala de novo, pum, fui de novo. 30 dias, voltei. Aí minha mãe, tá, beleza. Bom, quando eu cheguei num 20 e tantos anos, que foi o dia da mala e dos livros, catei a mala e os livros, eu saí. Primeira coisa que a minha mãe fez, desmontou tudo do quarto, desmontou cama, tanto que a cama que ela desmontou e eu nunca soube onde ela guardou, depois que o George nasceu, que desocupou o berço, tudo, ela falou assim, viu, sabe aquela cama sua? Tá guardada lá no porão, você leva pro seu filho. Que é a cama do George hoje, que era a minha cama que a minha mãe desmontou e jogou fora. Então ela falou assim, a partir de agora, quando você vier nessa casa, você é visita. E você pode dormir ali, no colchãozinho no chão. Caraca. Entendeu? A partir de agora, você não mora mais nessa casa e você decidiu viver a sua vida e eu te apoio tanto que aqui não tem mais lugar para você. Né? E aí, então, eu fui... E aí eu não tive mais cara de pau de voltar para casa da minha mãe. Eu não tive mais como, né? Então, a partir daí eu casei e tudo. É óbvio, tive necessidades, passei por uma necessidade que eu precisei, né? Um tempo ficar na casa da minha mãe, com o George, com a Márcia, com todo mundo. Minha mãe abriu as portas, me recebeu e não sei o quê, mas naquela ideia, você não mora aqui. Você está passando por uma necessidade, eu estou te acolhendo, mas assim resolveu a sua situação, vaza. Entendeu? Então, essa é minha mãe, cara. Essa é minha mãe, entendeu? Minha mãe é pauleira. E eu agradeço minha mãe por ser pauleira desse jeito. E naquele momento em que ela tinha me preparado para sair de casa, aí eu fiz uma pré-saída, fiz a segunda pré-saída, na terceira. É igual a águia. Né? Vamos dizer que assim a minha mãe falou assim, voa, não voou, deixa eu segurar, leva no ninho. Vamos de novo, voa. Não voou, põe no ninho. Na terceira vez, ou você voa, agora você morre. Você cai de cara. Ou cai de cara. E aí tive que voar. Então tô aí há 25 anos fora de casa e... Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Falando lá dessa dependência entre mãe e filho. Isso tá ligado com aquela questão que a gente já falou aqui sobre o fato dos filhos... Em algumas partes do mundo, filhos estarem casando com seus pais? Mãe casando com filho, pai casando com filho? Tem. Na verdade, assim, em algumas partes do mundo está acontecendo por quê? Primeiro, porque não tem ligação, né? Mas outras coisas têm a ver, por quê? Porque os pais têm criado os filhos para eles. O filho é para mim, né? O filho é para satisfazer o meu desejo. O filho
a Bíblia fala assim, ó, os filhos são herança do Senhor. Filho não é do pai. Filho é de Deus, é do Senhor. Deus dá os filhos para a gente cuidar, educar por um determinado tempo, mas os filhos são herança do Senhor. Tá? A gente não pode esquecer disso. Mas o pai, os pais, geralmente, eles estão criando os filhos para ele. Então, se eu crio um filho para mim, eu vou criar de uma forma que ele vai ficar a vida toda na minha dependência. Porque enquanto ele estiver na minha dependência, eu tenho controle. Certo? Porque a hora que o meu filho não depende mais de mim, que controle eu tenho sobre o meu filho? Nenhum. Né? Então eu preciso criar essa dependência que se torna essa codependência, e aí então, e aí se torna as coisas doentias que a gente vê. A demência, aquele controle excessivo, então a codependência mesmo, no sentido, se não faz o que eu quero, eu fico doente, dá taquicardia, aí, então, né, você vê esses pais assim... A gente vê aqueles pais que querem escolher com quem o filho vai ficar. Isso. Não, você não vai namorar com aquela menina, não, dessa eu não gostei, vai atrás de outra. Isso, não gostei, aí, mas se o filho casa, aí eu faço de tudo para infernizar a vida dele, para separar, e não sei o quê, e aí eu faço essas propostas, mas se quiser voltar... Né? Imagina, isso, eu aceito. Não, mas ela não faz isso direito, você tem que largar. Isso, então, casou, mas o quarto tá intacto, igual a última noite que você dormiu, né? Pra quando quiser voltar, tá aqui. Pior que tá mesmo. Entendeu? Então, é essa questão. Então, então a gente vê isso. Cara, e eu lembro, hoje, né? Cara, eu nem tava pensando nesse assunto da minha mãe, mas pensando agora, lembrando disso, né? Eu ouvia, quando as pessoas, né, viam a forma que a minha mãe tratava eu e meus irmãos, as pessoas diziam assim, nossa, Ana, como você é carrasca, como você é ruim, como você não sei o quê. E eu pensava, né? Nossa, isso mesmo, fala mais, né? Vai que ela escuta, né? E, né, o quanto que ela é ruim, o quanto que ela tá nos sufocando. E a minha mãe falava assim, eu estou criando filhos para o mundo. Essa era a resposta da minha mãe. Cara, e eu não entendi aquilo. E você, rapidinho, já pra encerrar, porque você entrou na minha última pergunta que eu ia fazer. Porque hoje, quando você vê um pai mais conservador, que cria o filho dessa forma... O pessoal critica mesmo. O pessoal fala, não, mas tá errado, não, isso é ultrapassado, não pode tirar celular, tem que deixar ele se desenvolver, não pode bater, não pode impor, não pode... O pessoal critica, fala, tenta ensinar você a educar seu filho. Isso. E geralmente quem ensina a educar filho é quem não tem filho. Ou tem um filho que tá nas drogas, tá na... Isso. Então, olha só. Cara, hoje eu olho para trás e falo, cara, louvado seja Deus pela minha mãe. Porque minha mãe foi, né? Hoje eu falo assim, cara, minha mãe foi uma super mãe. Naquela época eu falava assim, cara, minha mãe era um brutamonte, eu queria ser filho da fulana de tal. Só que hoje eu olho o filho da fulana de tal, eu falo, você é louco, cara. Não, graças a Deus pela minha mãe, né? Então, por exemplo... Hoje, o filho da fulana de tal, a polícia matou. A minha mãe falava assim, não, polícia nunca vai bater no meu filho. Eu bato, para a polícia não ter que bater. Então, hoje, eu passo perto da polícia, eu cumprimento a polícia, né? Sou capelão policial. Militar, olha só, cara. Por quê? Porque minha mãe desceu o porrete para a polícia não bater. Né? Então, agora, essa crítica, que nem você falou, né? Eu vou educar meu filho daqui quanto tempo? Eu falei, sempre, a necessidade do ser humano sempre vai ser a mesma, né? Independente da situação. Então, naquela época que a minha mãe me criou, e eu sou uma geração X, naquela época já tinha pessoas, os baby boomers já diziam, não, mas você está equivocada, você está errada, você é maldosa, tem que deixar, tem que não sei o quê. E minha mãe falava assim, não.
Não. Se não tem, não tem. Se quiser comer, vai comer o que tem para comer. Se quiser comer, vai comer arroz e feijão e carne e não sei o quê. E se não quiser, tá guardado lá no forno, na hora que quiser, se tiver. Se não quer comer, é porque não tá com fome. Cara, tá aqui eu, cara, exalando saúde e não sei o quê, entendeu? Não morri, de boa, não sou depressivo. É óbvio que eu tenho momentos de tristeza, mas eu não sou depressivo, né? Não sou um brutamontes. Ao contrário, aprendi a valorizar a mulher, aprendi a respeitar a mulher, aprendi a ser gente. Por quê? Porque minha mãe falou, não, cara, o dia que você tiver, o dia que tiver Guaraná, Coca-Cola, você bebe, mas não tem que beber Guaraná e Coca-Cola. Minha mãe falou, cara, eu tenho tantos anos, nunca bebi Guaraná e Coca-Cola todo dia e tô viva. Saúde. Tem saúde, né? E vai ser assim, então ela nos motivou, cara, e minha mãe incentivou, cara, vai viver sua vida, vai dar seus pulos, cara, mete a cara, vai pra cima, né? E quando a gente foi lá, então, reclamar, olha, a vida tá dura, minha mãe falou assim, a vida é dura pra quem é mole. Mete a cara, bicho. Mete a cara. Entendeu? E aí, então, nós estamos aí. Que motivação maior. Que motivação maior que essa? Né? Então, se a gente fica criando... Agora, eu crio uma criança que não pode cair, não pode tropeçar, não pode ralar. Você ensina a criança a não tomar porrada. A não tomar porrada, né? Minha mãe nunca incentivou a gente a brigar. Nunca. Não foi no literal. Mas ela disse assim, se apanhar... chegar aqui e apanhar de novo. Porque se brigar tem que bater. Então, cara, como a gente nunca soube se apanhar ou bater, nós decidimos não brigar. Olha só, que maneira de ensinar a pacificação. Né? Então, cara, minha mãe foi muito sábia, cara. Minha mãe foi... Mas a porrada não foi literal, cara. Foi porrada da vida. Me ensinar a quebrar a cara, sabe? Não, então, mas lá em casa era porrada literal. Porrada literal, entendeu? Só um episódio, né, pra ficar bem legal, assim, pra gente fechar. Pra entender essa questão da mãe severa, tá? Eu sou o filho mais velho, só que eu sou o menor. Já sei. Já sei. Já sabe, né? Então, eu sou o menor. E aí, meus irmãos, que são bem avantajados, né, em tamanho e tudo, os dois tinham uma questão, assim, de quem era melhor que quem era mais macho que quem, né? E minha mãe, nessa sagacidade toda, né, ali... vendo o momento, e os dois começam a discutir, pai vai discutindo e discutindo, entra no quarto dela. Nossa. Aí ela, com toda a sabedoria, com toda a paciência, ela fechou a porta, trancou por fora, tirou a chave e falou assim, olha, quando vocês resolverem, quando vocês decidirem, avisa que eu abro a porta. E aí os dois ficaram lá. E aí, então, eles resolveram, decidiram, né, quem dos dois. Aí ela abriu a porta e ela falou que quando ela abriu a porta não tinha nada no quarto dela inteiro. Tava tudo quebrado. Eles quebraram tudo. Aí ela falou assim, então beleza, agora que vocês decidiram quem é quem, então agora os dois vão comprar meu jogo de quarto tudo de novo, mobília tudo, porque segunda-feira eu quero meu quarto inteiro. Entendeu? E aí, então, compraram o quarto, pagaram lá em 10 prestações na Casa Bahia, e aí entenderam que ser macho custa, entendeu? Então, cara, é muito assim, cara, que século que a gente está? Não sei. Estamos no século XXI, mas as necessidades dos filhos continuam a mesma. E a autoridade, a demanda, o ser pai, ser mãe, continua da mesma forma, né? Então, o pai que acoberta tudo, que defende, tem o filho preferido, esse meu filho não sei o quê. Quer brigar? Não, tranca os dois dentro do quarto, lá, deixa o pau quebrar. Se mata,
né? A gente abre a porta e vê qual dos dois o que chorar menos é o que pode, entendeu? Então, e aí resolve, agora vocês vão lá e pagam a conta, porque, né? É assim que funciona. Então, eu vejo dessa forma, né? A Bíblia diz, instrua a criança, não é? Hoje os pais têm dito assim, ó, vamos deixar crescer e depois ele vai decidir o que ele vai ser. Não, instrua a criança no caminho que ele deve andar. E aí ele vai envelhecer e não vai se desviar desse caminho. Isso é bíblica, é Bíblia, né? E isso Deus não brinca em serviço e Deus não vai fazer diferente. Cara, quando eu fui pra minha mãe, falou que eu educar meus filhos, ela falou, tem até dó dos meus netos. Ela vai participar da criação. Exatamente. Legal. Cara, eu também eu fui assim, cara. Eu não deixei ninguém participar da educação de Jorge, não. Cara, o pessoal vai... O filho foi feito em 2 pessoas, não 3, né? Não então 3. tem que se intrometer. Não, de jeito nenhum. Eu e a Márcia educamos, né? A gente... Acho que nós somos unânimes na forma de educar, né? Eu não quis educar um filho machista, nunca foi a intenção, mas essa questão do companheirismo, tudo, até hoje eu faço questão de estar junto, de andar junto e de fazer coisas juntos, né? Até o Roberto Dia brincou, né? Vocês dois estão parecendo o personagem... Eu não lembro o que eu falei. Mas por quê? Porque tava até com roupa igual. Aí ele falou, que ele compra pra mim. É verdade, né? Então... Foi antes e depois que eu falei. Foi antes e depois. Foi isso, Então, por quê? Porque realmente eu curto isso. Mas eu sou pai. Cara, acho que é isso, cara. Encerrou. Acho que deu mais de 1 hora. Estou certo? 1 e 2. 1 e 3. Então acabou, cara. Acabou? Então encerra aí. Espero que tenhamos respondido a pergunta, a dúvida do Matheus, né? Espero que ele tenha tido uma iluminação. Acho que respondemos a dúvida dele e ainda ajudamos com mais informações. Isso. Querido, que Deus te abençoe. Se você curtiu, dá um like, dá um joinha, que Deus te abençoe. Falou? Até o próximo.